Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. Estamos estudando a matéria de número 4, Angelologia, aula 3 dessa matéria. O assunto hoje é os anjos na segunda vinda de Cristo. Isso mesmo, meus irmãos, eu separei essa aula em 3 partes. A nossa primeira parte, vamos entender o trabalhar dos anjos na segunda vinda de Cristo. Primeiro, os anjos na segunda vinda de Cristo. Os anjos no translado das almas e espírito dos mortos. Os anjos fazendo esse trabalho. Meus irmãos, separei uma passagem que está lá em segundo, escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Lá, irmãos, é um texto, uma passagem que vai nos explicar sobre o lugar que vou falar daqui a pouco. Então, Jesus, ele falou sobre esse trabalho dos anjos também. Ele ensina sobre isso. Jesus ensina sobre o inferno. Jesus ensina sobre o trabalho dos anjos. Os anjos, eles estão presentes em toda a Bíblia, Então, hoje aqui a nossa primeira parte é exatamente conhecendo um pouco do trabalho desses anjos na segunda vinda de Cristo. Primeiro trabalho deles é exatamente aqui, no translado das almas e espírito dos mortos. O segundo trabalho deles, os anjos na ressurreição dos mortos em Cristo. Quem morreu em Cristo, os anjos vão estar aqui presentes, Eles vão estar presentes na ressurreição dos mortos em Cristo. Terceiro, na convocação dos mortos, feito pela voz de um arcanjo. Aí deixamos aqui uma passagem bíblica que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que vai falar que o mesmo Senhor descerá com voz de alarido, voz de trombetas. Então aqui você vai ver que é o mesmo Senhor. Outra coisa importante, é o próprio Senhor que descerá. Só que ele não vem só. Ele tem um exército que vai vir com ele. Então aqui você vai ver o trabalhar dos anjos nessa segunda vinda de Cristo. O quinto ponto, os anjos no arrebatamento dos vivos e na vinda de Cristo. Você vai ver em toda a Bíblia os anjos fazendo um trabalho. Mas essa parte aqui é especialmente na segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, você que ainda não faz o curso comigo e gostaria, entre em contato. Aqui estou só mostrando os pontos para você, mas eu organizei tudo direitinho e vou ter o maior prazer de enviar para você. Então, nosso primeiro ponto da nossa aula é os anjos na segunda vinda de Cristo. Os anjos no translado, os anjos na ressurreição dos mortos em Cristo, os anjos na convocação dos mortos, feito pela voz de um arcanjo. Quarto, a participação dos anjos no milagre da ressurreição. E por último, os anjos no arrebatamento dos vivos na vinda de Cristo. Meus irmãos, agora vamos para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é o que é Sheol Hades. Esse nome aqui, Sheol Hades, primeiro, isso aqui você precisa entender que é a mesma coisa que está lá em Salmos, capítulo 18, o 5. Salmos 18, 5, vai falar do inferno. Inferno é o nome. Agora, esse nome inferno no original, você vai ver no grego e no hebraico. Sheol e Hades. Então, Sheol ou Hades é a mesma coisa que inferno. Então, o que é Sheol Hades? Palavra hebraica e grega
que é o mesmo que está em Salmo 18:5, e inferno, só que no original, Sheol ou Hades. Então, já explicando isso aqui, vamos entender agora a mudança no Sheol. Você sabia que o Sheol, vou explicar aqui, é um lugar, Sheol é um lugar. E nesse lugar tem divisão. Quem foi que falou sobre essa divisão? Jesus. Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, o próprio Jesus vai falar sobre esse lugar, Sheol, Hades, o lugar dos mortos. Só que nesse lugar tinha uma divisão. Aí ficava esse lado aqui, o seio de Abraão, e esse outro lado, o lugar de tormento. É Jesus que ensina isso na passagem. Então você vai entender que ali é um lugar de mortos com essa divisão. Era desse jeito antes da cruz do Calvário. Mas estamos entendendo que houve uma mudança. E qual foi a mudança? Depois da obra de Cristo, a obra redentora de Cristo no Calvário, houve uma mudança, meus irmãos. Depois da obra redentora de Cristo no Calvário, houve um deslocamento. Isso mesmo, houve um deslocamento. Estou com toda a referência bíblica preparada para mandar para você. Então, o paraíso, ele agora está em um lugar na presença de Deus. Isso mesmo. Ele desceu e levou cativo o cativeiro. Então, agora o paraíso, ele está em um lugar pertinho de Deus. Ele está em um lugar pertinho de Deus. E o lugar do tormento permaneceu no mesmo lugar, sem nenhuma mudança. Paulo declarou que o paraíso foi mudado para o terceiro céu, perto de Deus. Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao 10. E 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Então aqui você está entendendo que houve um deslocamento do lugar dos mortos. Os que morrerem em Cristo hoje não vão mais estar nesse lugar aqui, com o nome de Sheol, Hades. Por quê? Porque a Bíblia diz que houve um deslocamento. Houve um deslocamento. E Jesus ainda diz isso com mais precisão. Lá, na hora da cruz do Calvário, que estava Jesus e os dois malfeitores, um ainda queria tirar proveito de Jesus da cruz. Tu não é o Filho de Deus? Salve-te e salve a nós. Mas o outro que estava do lado disse: Senhor. Aleluia. O outro disse: Senhor, quando chegar no paraíso, lembra de mim. O próprio Jesus disse: hoje mesmo, não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então houve sim o deslocamento. Hoje o seio de Abraão está pertinho de Deus. Agora, meus irmãos, o Sheol, Hades, não é um purgatório, não é. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina de fato que é um lugar, né, Sheol ou Hades, é um lugar de estado intermediário, lugar de espera. Então, intermediário. Isso a Bíblia diz. A Bíblia diz que é um lugar de espera. Agora, meus irmãos, vamos continuar com o nosso ponto 3. No nosso ponto 3, eu separei aqui uma referência bíblica. Ezequiel capítulo 31, versículo 9, que fala assim: Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Esse texto aqui eu preparei de uma forma teológica, de uma forma profunda, como você nunca viu. É bem verdade que podemos usar para o rei da época, sim, mas tem um sentido espiritual muito profundo nesse texto. E eu separei exatamente para enviar para vocês.
Você sabia que o nome Lúcifer não está na Bíblia, não tem na Bíblia? Não existe esse nome Lúcifer. Lúcifer é um título. O nome de Satanás antes era Beliel. Então, você vai ver esse material exclusivo que vou estar enviando para você. O nosso terceiro ponto é exatamente apresentando para vocês as 4 quedas de Satanás. Hoje, biblicamente, você vai aprender isso. Antes de entender, antes de Deus fazer o jardim do Éden, onde ele colocou o homem, existia um jardim de Deus. Isso mesmo. Isso é muito profundo. Deus, ele faz primeiro o céu. Você vai ver aqui em Ezequiel capítulo 31, 4 árvores. Você vai ver a árvore grande que se destaca. Você vai ver que o próprio Deus expulsa Satanás. Satanás não cai na terra. Você vai entender quando foi que Satanás recebeu o título de Pai das Luzes, anjo de luzes. E quando ele é expulso, ele não caiu diretamente na terra. Por quê? Antes de voltar para cá, para a queda dele, eu vou explicar. Por que ele não caiu diretamente na terra? Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre ela. Logo a terra estava bem escondida. Você vai ver lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, que a terra foi tirada do meio das águas. Isso é coisa linda. Então, por que ele não caiu diretamente aqui na terra? Primeiro ponto, Deus expulsa ele. Quando ele quer ser mais que Deus, quer se destacar, Deus expulsa ele. E ele fica exatamente no segundo céu. Existem 3 céus biblicamente, Auranos, Mesorâneos e o Eporâneo. Então, quando ele é expulso daqui, ele fica aqui, na região celeste, terceiro céu. Lugar de treva, escuridão. Aqui é o lugar dele. Aqui é o lugar dele. Então ele é o príncipe das trevas. Por quê? Porque ele está nas trevas. Então o que é que Deus faz? Lá em Gênesis capítulo 1, Deus faz separação. Antes de Deus fazer o homem, ele faz a separação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Deus, ele vai fazer agora a separação. Que haja luz. Tinha treva. Que haja luz. E aqui Deus vai tirar do meio das águas a terra. A terra. Aí aqui ele faz o outro jardim, que é o jardim do Éden. Tudo isso aqui é o modelo. Aleluia. Quando Deus faz a terra, coloca o jardim, coloca o homem, ele faz tudo segundo o modelo do que já existia. Isso é grandioso. Isso é lindo. Tudo que o nosso Deus faz é um modelo daquilo que já existia. Isso é tão profundo que você vai entender essas águas aqui e essa árvore aqui como a árvore da vida que Deus guardou. Deus guarda a árvore da vida depois que o homem peca. Mas tudo isso aqui é o modelo do que já existe. Ezequiel vai nos ensinar. Tem um lado espiritual, irmãos. É bem verdade que é os acontecimentos do tempo, é verdade, mas tem uma aplicação espiritual. Deus está nos mostrando algo que para poder entender tem que ser espiritual. Se for para esse texto, para criticar, para acusar, para apontar, não vai conseguir descobrir a riqueza que tem nesse texto. Então aqui entendemos tudo isso aqui. Deus, ele chama a existência. Deus, ele tira do meio das águas essa terra. E tudo que Deus vai fazer agora é como modelo do que existe. Onde está Satanás agora? A primeira queda dele, ele está exatamente aqui, na região celeste. Isso mesmo.
Ele está na região celeste, a primeira queda dele. Você vai conhecer as 4. Vou enviar para você. Essa aqui é a primeira queda dele. Primeira queda dele. Como é que ele faz para chegar até o homem? A terra, ele não tem corpo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória. Ele nasceu. Ele entrou na terra de forma legal. Mas o adversário da nossa alma, ele não entra de forma legal não, porque ele não tem corpo, ele invade. Quem der brecha para ele, ele invade. Ele entra e vem para cá atormentar o ser humano. O único passaporte que Satanás usa é o passaporte, que é o corpo e a vida do próprio ser humano, para poder chegar e ter acesso ao ser humano. Então essa aula aqui é uma aula muito profunda. Estou preparando material. Vou enviar tudo para você em PDF. Tudo isso aqui você não vai encontrar em outro lugar. Mas eu preparei especialmente para você. Você vai ficar conhecendo aqui as 4 quedas de Satanás. Você só conhece uma, porque na verdade ele ainda está aqui. Mas biblicamente, com todo o texto bíblico, eu vou enviar para você as 4 quedas de Satanás. Meus irmãos, fechando aqui a nossa aula de hoje, o assunto hoje foi os anjos na segunda vinda de Cristo. Primeiro, aprendemos que os anjos, eles fazem esse trabalho no translado das almas e espíritos dos mortos. Segundo, os anjos na ressurreição dos mortos em Cristo. Terceiro, a convocação dos mortos, feito pela voz de um arcanjo, também podemos ver com a referência de 1 Tessalonicenses 4,16, e a participação dos anjos no milagre da ressurreição. E por último, os anjos no arrebatamento dos vivos na vinda de Cristo. Meus irmãos, você vai sair daqui ricamente abençoado. Aqui você entendeu que Sheol, Hades e inferno é a mesma coisa. Tipo, inferno é o nome que conhecemos biblicamente. Levamos para o original e descobrimos Sheol e Hades, que é o lugar de espera. Entendemos aqui que houve uma mudança. A mudança depois da obra redentora de Cristo no Calvário. Ele desceu e levou cativo o cativeiro. Também podemos ver aqui que o Sheol Hades não é um purgatório, não é. E a Bíblia diz que ele é um lugar do estado intermediário. E também, por último, podemos entender que Satanás, ele sofrerá 4 quedas. E aprendemos a primeira e vou enviar para você segunda e terceira e 4ª queda. Que Deus abençoe em nome de Jesus.